E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo nosso aqui no canal, né? Antes de mais nada, preciso pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para receber mais dos nossos conteúdos. E caso você já seja inscrito, muito obrigado e seja sempre muito bem-vindo. Aqui são bem-vindos os seus comentários, são bem-vindos as suas sugestões. Mas vamos falar hoje de um assunto para fazer um pouco de oposição ao que a gente tem falado, né? Falamos dos demônios, falamos da face oculta de Lúcifer, e hoje eu quero falar com vocês sobre anjos. O que são esses anjos? O que eles fazem? Qual a natureza deles? Quais são os sistemas que trabalham com anjos? Vamos ver tudo isso nesse vídeo de hoje. Acompanha a gente. E o que são os anjos? Bom, os anjos apareceram nas tradições religiosas como uma espécie de mensageiro dos deuses, ou seja, uma espécie de serviçal, tá? Esses anjos, eles têm uma natureza um pouco contraditória. Algumas pessoas colocam, por exemplo, que não existe o sexo dos anjos. Anjos não são nem masculinos, nem femininos. Porém, nos próprios escritos bíblicos, que são uma grande fonte base para o conceito de anjo que temos no Ocidente, diz lá, em Gênesis, que os anjos desceram à terra e viram graça aos olhos das mulheres, dos homens, e eles tiveram filhos com as mulheres. Então, você pode viajar da forma que você quiser aí, que anjo tem poder de fazer filhos só pelo pensamento, anjo fez filho com poder, mas a gente sabe como é que funciona fazer filho, né? Ou pelo menos espera que saiba. Então, disso teria nascido uma raça híbrida. Isso só para exemplificar a questão, por exemplo, do sexo dos anjos, né? É interessante a gente perceber também que essa natureza dos anjos de não ser nem boa e nem má, mas sim serviçal, ou seja, eles não têm um julgamento acerca do que pode ser bom ou pode ser mal. Apesar de que nos textos isso não fica tão nítido, tá bom? Esses anjos, eles são encontrados muitas das vezes com o mesmo papel de outros deuses da antiguidade. Por exemplo, no Egito existia o deus Tote, que era o deus mensageiro, deus da magia, né, o deus da cultura. Você tem no panteão grego Hermes, que era o deus que fazia também essa comunicação entre deuses e humanos. Nós temos nos cultos africanos a figura de Exu, Exu e Pombagira, que são as linhas da esquerda dentro dos cultos africanos. Eles são os mensageiros dos orixás, trazendo então aquilo que é o desejo dos orixás para os homens e levando os pedidos dos homens para os orixás. Então os anjos têm esse sentido, primeiro, de mensageiros, segundo, apareceram também nas escrituras cristãs, principalmente, como aqueles caras que fazem uma espécie de proteção, uma espécie de exército divino. Então, eles protegem lugares, eles protegem caminhos, eles aparecem com espadas, eles entram em combates em alguns momentos. Então, é também uma conotação dada aos anjos, uma espécie de força armada, um braço armado do deus ou dos deuses. Eles são encontrados em outras mitologias também orientais, tá? Mas, dada a complexidade, eu prefiro me debruçar exclusivamente sobre esse tema em outro momento, mas falando agora apenas da natureza, do que seriam então os anjos dentro do nosso conceito ocidental, tá bom? Bom, nas tradições ocidentais, então, baseados na Torá, na Bíblia, no Alcorão, nós percebemos que os anjos vão exercer, então, dois papéis primordiais: os de executores ou guerreiros e o de mensageiros, né? Nós temos escritos bíblicos, por exemplo, como Gênesis, como o Velho Testamento, como o Novo Testamento, onde eles vão eventualmente aparecendo. Porém, na tradição ocidental, existe um livro muito interessante chamado Livro de Enoque.
que ficou considerado apócrifo e por isso ele não entrou na Bíblia, onde explica que alguns anjos, no começo, na época de Enoque, teriam vindo até a Terra e eles teriam gostado muito, não só dos seres humanos, mas eles se apegaram de alguma forma a este plano. E o que aconteceu? Eles decidiram ficar e eles transmitiram o conhecimento deles, tá? Eram em torno de uma dezena de líderes e aproximadamente 200 ao todo, pelo que diz no livro de Enoque. E esses anjos, então, teriam transmitido tecnologia, metalurgia, conhecimentos mágicos, ocultismo, no caso, né? As leis mágicas que regem o universo, maquiagem, como a mulher se maquiar, e uma série de outras coisas que o homem não tinha de tecnologia naquela época. Além disso, eles fizeram também filhos com as mulheres, e isso gerou uma raça híbrida de humanos. Esse pedacinho, ele consta na Bíblia, que seriam os nefilins. Todo o resto que existe por trás, então, dessa descida dos anjos, e que mais eles fizeram, e o que aconteceu depois, é que falta na Bíblia, que está no livro de Enoque. Bom, no livro de Enoque, então, nesse desenrolar, após acontecer isso, os anjos são condenados por Deus e são presos aqui na Terra. Então teriam sido presos em deserto, em geleira, em lugares assim. Não foram para o inferno, nem se tornaram demônios e nem retornaram ao céu. Eles ficaram presos aqui na Terra, segundo o livro de Enoque, tá bom? Uma curiosidade é que algumas vertentes colocam que os demônios não existiam. O que aconteceu foi que, dada a natureza angelical e humana dos filhos dos anjos, dos nefilins, quando veio o dilúvio, eles morreram. Mas aí o que aconteceu? Uma grande besteira. Porque morreu a natureza humana e o espírito deles, que tinha a carga, vamos dizer assim, angelical, tornou-se então livre das amarras materiais. E com isso, estes caras seriam os demônios. Já tinha visto por essa ótica? Não é comum, mas ela existe, então eu preciso passar ela para vocês. Então os anjos, nesse sentido, vão vir como aquele fogo de Prometeu, tá? Lá da Grécia, aquele cara que vai no Monte Olimpo e traz o conhecimento para o homem. E aí você vai ver isso em várias mitologias. Sempre alguém, uma divindade, ou um semideus, ou um homem, que de alguma forma confronta com a vontade dos deuses e traz conhecimento para a propagação intelectual da humanidade, tá bom? Uma coisa interessante também é que nas tradições ocidentais, elas criaram um arquétipo duplo, ou seja, eles sempre têm essa ideia de se tem o bem, tem o mal, se tem Deus, tem o diabo, e se tem anjos, tem demônios, porque é uma réplica da estrutura. Aquilo que está em cima é como aquilo que está embaixo. Inclusive, as tradições, como algumas vertentes da Cabala, colocam que existe uma árvore da vida e uma árvore da morte. Dentro desse sistema, eles colocam que existe toda uma estrutura que sobe até Deus, passando por anjos, serafins, querubins, arcanjos, toda essa estrutura hierárquica, e também existe uma árvore da morte, que desce até o ser do mal primordial, lá, Satanás, e vai descendo por demônios, principados, potestades, simplesmente porque existe um pensamento de que se tem A, tem B. Porque não existe simplesmente uma ideia fechada dentro desse elemento, tá? O que acontece é que, para a Cabala, tudo acontece na mesma árvore, então você tem a subida de Malkuth até Keter, e aí você tem lados onde entendem alguns cabalistas que as coisas acontecem. Por exemplo, os anjos estariam no lado direito da árvore, enquanto que demônios estariam do lado esquerdo da árvore, o lado do rigor. E o mal de cada esfera da árvore da vida seria a clifa.
seria a sua casca, a sua sombra, mas tudo sobreposto na mesma árvore. Outras vertentes, então, entendem a árvore da vida, a árvore da morte. Quem está certo neste rolê? Todo mundo e ninguém ao mesmo tempo. Explico por quê. O sistema da Cabala judaica é diferente do sistema da Cabala hermética e do sistema da Cabala cristã. A Cabala judaica ela é muito mais ligada à interpretação, à percepção, à consciência das coisas. O sistema da Cabala hermética é muito mais um mapeamento, uma metodologia aplicável a uma série de coisas e que te faz um patchwork, te faz um caminho curto da cabala judaica, ok? Isso é tão praticável que você consegue praticamente ver cabala em tudo. E aí entra essa piração que muitos esotéricos têm. Também é possível você aplicar o método da cabala no gerenciamento de projeto. Então, é um método muito aberto, muito legal. Por isso também é perigoso se apoiar nele para tudo, porque aí você vai passar a ver cabala onde não existe. Ah, porque segundo a cabala no hinduísmo, não, peraí, no hinduísmo não tem cabala. Não, porque aí se você olhar dentro da cabala a visão do islamismo, não, pera, islamismo não tem cabala. Vamos respeitar as coisas, entendeu? Porque senão você começa a perder as essências e começa a apropriar de coisas que não fazem parte daquele sistema e vai ficando tudo uma grande piração, tá bom? Não podia falar de anjos sem eu deixar também o conceito que foi criado, um conceito moderno, de anjo da guarda. Ou seja, quem é o anjo da guarda? O anjo da guarda é o carinha que vai ficar colado do seu lado desde a hora que você nasce até a hora que você morre, explicando para você, cuidando de você. Sabe aquele cara que faz você tropeçar na calçada para não ser atropelado por um carro que você não estava vendo? É isso. É um conceito que foi trazido muito pelo cristianismo, tá? Como se fosse uma espécie de proteção divina sobre o homem. E o interessante é que isso acabou entrando também nos cultos africanos. Então é comum na Umbanda você perceber falas sobre o anjo da guarda. Ah, vou fazer uma mandinga para quebrar o anjo da guarda de fulano. Ah, eu vou acender uma vela e rezar para a proteção do meu anjo da guarda. Ah, o seu anjo da guarda afastou com você, está quisilado com você. Então percebe que o próprio culto africano, devido à sua imposição cristã, né, a imposição cristã que o culto africano sofreu durante o período colonial do Brasil, incorporou e depois acabou não tirando mais isso, né? E isso também traz uma certa afinidade maior com os católicos, com os evangélicos, com os cristãos em geral. Até porque tem muito cristão que a hora que a coisa aperta procura um terreiro, tá, gente? Bate um tambor e pede pro orixá. Depois volta pro culto lá para louvar Jesus, mas isso é uma realidade. Voltando então ao aspecto do anjo da guarda, ele simplesmente é uma invenção moderna, uma invenção confortável e que você pode ver como sendo uma entidade ancestral. Pode ser lá o teu bisavôzinho que te acompanha nessa vida, tentando te ajudar. Pode ser uma entidade como um preto velho, um caboclo, um exu, uma pombagira que te acompanha também para te ajudar. Ou pode ser a figura do anjo, tá? Como o Estado romano fez lá, loirinho, né, de olhinho claro, né, cara de fininho europeu gordinho, ou então com aquele aspecto de soldado romano, como fazem São Miguel, por exemplo, né, com armadura, com asa, porque ele precisa voar para ir até o céu, né? Como é que ele vai voar para Deus se ele não tem asa? Então você pode ver dessas formas variadas, mas a ideia do anjo da guarda que foi concebida é exatamente a de proteção individual. Ah, Pedro, mas o anjo da guarda existe? Não existe? Qual que é a dele? Então,
Não dá para saber. A grande verdade é que pode existir alguém do seu lado te protegendo? Pode. Pode também não existir. Você pode se sentir protegido. Se essa verdade for uma verdade confortável para você, se abraça nela. Agora, tenha consciência que se ele está do seu lado o tempo todo, ele está, inclusive, quando você está transando, quando você está xingando, quando você está fazendo fofoca. Então, é uma questão de crença pessoal que eu não vou entrar, mas esse é a ideia, o arquétipo do anjo da guarda, que não é um consenso para todas as religiões, que não é um consenso para todos os ocultistas, cultos, sistemas, etc. Tá bom? Mas, assim como o anjo da guarda, existe um outro conceito dentro do ocultismo, que é o SAG, ou Sagrado Anjo Guardião. Sagrado Anjo Guardião, ele está mais naquele aspecto de um daimon grego, daquele que acompanhava Sócrates. Falo isso num dos vídeos, vou deixar o card aqui em cima. E esse daimon, ou esse sagrado anjo guardião, ele não é o cara que vai ficar te ensinando, falando sua cabeça o tempo inteiro, interrompendo seu livre-arbítrio, mexendo nas coisas para que você não cometa besteiras, muito pelo contrário. Ele está muito mais ligado ao arquétipo hindu, por exemplo, que seria o seu eu essencial, que está, de alguma forma, por trás dessa manifestação. Tá? É muito interessante que a gente, na yoga, traz um exemplo onde você tem uma carruagem com 5 cavalos, tá? Então você tem a carruagem, tem os 5 cavalos, tem um cocheiro em cima e tem um cara sentado ali atrás nesse rolê desvairado que está acontecendo. Os 5 cavalos são 5 sentidos que querem puxar cada um para um lado. A visão quer ver mais, o paladar quer comer coisas variadas, etc. A carruagem é o seu corpo físico e é quem os sentidos vão acabar conduzindo. E o cocheiro, que fica ali controlando os cavalos e a carruagem, é a sua mente. E aí você percebe que, então, eu falei de você na totalidade, mas ficou a pessoa lá atrás da carruagem, que é quem não tem controle nenhum do negócio, mas existe. Esse cara que está na carruagem pode ser entendido como sendo SAG, você. Também pode ser entendido como sendo a sua centelha divina mais pura, né, a sua essência mais pura, da qual, quando você se conecta com isso, você atinge a sua totalidade, a sua integralidade do ser. Não existe um consenso, e a grande verdade é que nem tem por que existir. Não interfere em absolutamente bulhufas a gente entender os nomes dados para as coisas e se elas são exatamente aquilo ou não, sendo que o resultado da equação é o que importa. Então, assim, se ele é A ou se ele é B, se ele existe ou se ele não existe, importa que, no fim da jornada, você tenha feito a sua grande obra. Tá bom? Então, este é o conceito ocultista do Sagrado Anjo Guardião. Mas aí agora nós temos os sistemas mágicos que trabalham com anjos. E aí, Pedro, se você me falou que os anjos, com essa visão de hierarquia, essa visão de anjos, arcanjos, serafins, querubins, que tudo isso tem muita montagem humana, tem associação com o governo romano, tem uma evolução, né, muito confortável das religiões para que isso fosse feito dessa forma e que as pessoas acreditassem. Como podem existir sistemas mágicos em relação a isso? É isso que a gente vai ver agora. Existe no ocultismo alguns sistemas mágicos de acesso ao que ficou convencionado de se chamar de anjos. E friso novamente, não sabemos quem está do outro lado da linha, tá bom? Quando você liga para um funcionário público, quando você liga para uma prefeitura, você entende, você imagina que o que está do outro lado é um funcionário público competente, especializado para resolver o teu problema. Isso é uma verdade? Pode ser, pode não ser. Mas desde que seu problema seja resolvido,
a ligação foi feita com sucesso, tá bom? Então, imagine dessa forma. Voltando nos sistemas, existem sistemas que foram dados, né? Foram criados, e aí cada um faz o que quiser da vida com eles, tá bom? Basicamente, dentro do cristianismo, existe o sistema angelical de magia. Sim, sim, sim. Gente, quem achar que cristão não mexe com magia não sabe, então, o rolê da coisa. Se a pessoa tem intenção, se ela verbaliza o pedido através de uma oração e ela mentaliza isso com força, bem-vinda, tá fazendo magia. Não tem diferenciação, por exemplo, com várias outras coisas, já que isso é a ativação da tríplice cadeia mágica citada por Eliphas Levi dentro do livro Dogma e Ritual de Alta Magia. Ah, Pedro, mas então você está dizendo que oração funciona? Gente, vocês estão achando que oração não tem no meio mágico? Tem, a gente faz oração a Hecate, a gente faz oração a Ra, a gente faz oração a Hadith. A oração é um sistema que nós humanos precisamos. Quem está do outro lado só vai atender o telefone, tá bom? Mas vamos lá. A ideia da magia angelical cristã é aquela coisa de eu vou fazer a oração de São Miguel por 21 dias, vou fazer a oração para o anjo da guarda antes de dormir, tá? A oração do arcanjo Gabriel. Estas orações são sistematizadas, então elas têm para qual entidade vai ser, qual oração vai ser, como fazer e o campo de atuação dessa entidade. Logo, é um sistema de magia angelical cristã. Tem muita gente do ramo espírita, por exemplo, que pratica, que entra nesse sistema, tá bom? Prosseguindo, nós temos também um sistema de magia angelical cabalística. Sim, o que acontece? Tem um versículo de um livro específico do Antigo Testamento que esse versículo quebrado no original dele em hebraico, tá? Você quebra 3 letras. A cada 3 letras você separa. Cada uma dessas 3 letras gera uma característica de Deus. Então, o inefável, o altíssimo, o libertador, o magnânimo, isso vai gerar 72 combinações. Lembra no vídeo sobre demônios que eu falo que a Goécia tem os 72 daimons e que isso vinha da Cabala? Vou deixar o card aqui em cima para vocês também. Então, a ideia é que este sistema gera 72 nomes de Deus e esses 72 nomes de Deus também correspondem a 72 anjos cabalísticos. Então é um sistema puramente de origem judaica, da qual você vai acessar estas forças e você vai então usar, fazendo seu pedido, etc. Ah, Pedro, então vindo da Cabala, vindo do judaísmo, então agora são anjos, né? Não, me desculpa, mas ninguém sabe exatamente quem está do outro lado da linha, tá bom? Pense nisso. Da mesma forma que você não tem como saber quando você liga para uma pessoa, para um atendente no shopping, né, e fala com ele, você não tem como saber a índole dele, você não tem como saber se ele é bom, se ele é mau, você não tem como saber se ele não é um assassino nos fins de semana, você não tem como saber se ele é um bom pai, se ele é um bom cidadão. Então você também não tem como saber se aquilo que você está acessando, além do sistema, né, do outro lado, se ele gosta de você, se ele é bom, se ele tem moral, se ele pensa como você sobre bem e mal, tá bom? Vamos parar de projetar nossa consciência, as nossas necessidades humanas sobre aquilo que não é humano, tá bom? Existe também um outro sistema, e eu sou uma pessoa que adota esse sistema mágico, ritualístico, que é o sistema de magia enoquiana. E o sistema de magia enoquiana ele é muito interessante porque John Dee, na Inglaterra, era um mago, era um ocultista, dono de uma biblioteca vasta, maior da Europa na época dele.
e ele se julgou conhecedor de tudo que ele precisava das coisas humanas, terrestres, e ele precisava de mais. Ele queria saber sobre o universo, sobre Deus, sobre todas as coisas. E aí ele se junta com um parceiro, tá? O Edward Kelly, e eles juntos conseguem acessar então o que eles chamam de anjos, ou pelo menos se identificou talvez dessa forma, começam a receber instruções sobre a língua que era falada na época de Enoque com os anjos, que seria o enoquiano, ficou batizado dessa forma por eles, e eles desenvolvem algumas técnicas, eles recebem uma tábua com 4 quadrantes, terra, água, fogo e ar, os 4 sentinelas do mundo, e ali eles conseguem identificar, através de técnicas específicas que eu não vou ensinar neste vídeo, tá bom? Não vou ensinar para vocês, coisinhas para vocês em vídeos aqui, tá bom? Vou apenas trazer conceitos e pensamentos. E você, através de técnicas específicas, você identifica o nome dos maiores para os menores na estrutura do enoquiano, dos quais, através da evocação do maior, você evoca o menor, e através do menor, você evoca o menor, até a hora que você submete todo mundo. Seria mais ou menos assim. Você traz um general, o general fala, vou chamar o meu coronel, aí você chama o coronel dele. Aí ele fala, vou chamar meu tenente, aí chama o tenente. Aí você chama o sargento, e o sargento submete a tropa. E a partir desse momento, como você está com o general, o coronel, o tenente e o sargento do seu lado, todos os soldados vão atender os seus pedidos. Falando muito genericamente do sistema enoquiano de magia, é dessa forma. Existe também dentro do sistema enoquiano a questão dos Aetirs. O que seriam os Aetirs? Os Aetirs seriam os céus, ou seja, temos 30 níveis diferentes, como se fossem 30 dimensões diferentes, das quais você, através da magia enoquiana, pode fazer projeção astral e conhecer como é aquela dimensão. Além disso, o sistema enoquiano também traz o scrying. O scrying é a ideia de você colocar os elementos do enoquiano dispostos, uma mesa, tá, devidamente preparada, com uma esfera, que pode ser cristal de quartzo branco, pode ser uma obsidiana negra, pode ser um espelho, pode ser, enfim, uma superfície reflexiva. E através dessa superfície, você faz o ritual e consegue ver as coisas das quais você pergunta. Que foi através deste scrying, deste método, que John Dee e Edward Kelly fizeram toda a comunicação, junto ali com os anjos do enoquiano, etc. Então é daí, inclusive, que vem aquela ideia da cigana que olha através da bola de cristal, tá bom? O sistema enoquiano, depois dos diários de John Dee terem sido perdidos uma época e uma parte queimados, a Golden Dawn, uma ordem conhecida como Ordem da Aurora Dourada, desenvolveu seu sistema místico e mágico muito baseado no enoquiano, né, de John Dee e Edward Kelly, e eles criaram algumas retificações para esse rito, dados os resultados. Eles tinham uma coisa que eles faziam, davam um resultado A ou não dava resultado, e eles foram mexendo as chavinhas até estarem com um sistema que dava resultados de fato. Então, existe uma linha que segue o enoquiano mais puro de John Dee, que talvez seja até meio utópico, né? Pensando da distância histórica e a quantidade de lacunas que ficaram do trabalho de Dee para o que a gente tem hoje. Depois você tem o sistema da Golden Dawn, que ficou um sistema muito eficaz, conhecido, testado, do qual o próprio Aleister Crowley também traz. Você tem um sistema enoquiano mais moderno, que aí ele traz alguns acessos mais facilitados, ele sai um pouco mais da ritualística tradicional do enoquiano da Golden Dawn e do Kelly e do Dee, e entra num esquema de patchwork, vamos dizer assim, é um neo-enoquiano, e nem por isso ele deixa de funcionar, tá bom? Novamente, quem não assistiu o vídeo sobre demônios,
já que vocês estão interessados em anjos, fica o card aqui em cima, porque é muito importante entenderem que as coisas se misturam demais. A gente não tem como saber quem é quem, o que é, de fato, enfim. Imagine que talvez a gente esteja lidando com multiversos e cada sistema está acessando apenas um universo diferente, com seres diferentes, ou seres diferentes dentro do mesmo universo, ou da mesma dimensão. Não é da minha conta e não estou aqui para viajar nessa maionese, tá bom? É só o conceito que eu quero trazer para vocês. Por fim, acredite você em anjo ou não, acredite você em demônio ou não, acredite você em qualquer coisa dessas ou não, você continua sendo respeitado, tá bom? É a sua crença, eu respeito, tá tudo bem. Ah, Pedro, mas eu acredito nessas coisas e eu gostaria de me embrenhar neste mundo do ocultismo e da magia. Então, primeiro conselho que eu dou para você é quebre seus preconceitos, tá bom? Seu preconceito de anjo é bom, demônio é mal, direita é boa, esquerda é má, céu, inferno, etc. Desconstrua seus preconceitos, principalmente seus preconceitos humanos. Segundo ponto, leia uma camada geral de coisas para você entender o que falam a favor e principalmente o que falam contra. E aí você tira as suas conclusões de onde você quer seguir. Estabelecido o seu caminho, eu gosto muito de um ditado árabe que diz que não se encontra água cavando pouco em vários lugares. Se encontra água cavando muito num lugar só. Então, se você quer aprender, se você quer fazer de fato algo, cave bastante, cave muito, estude, teste, faça dentro daquele mesmo sistema, tá bom? Se você ficar lá, hora no Enochiano, hora na Goécia, agora eu vou na magia cabalística, agora eu vou assistir o vídeo da Zíbia Gasparetto, agora você não vai chegar a lugar nenhum com profundidade e vai, no fim das contas, falar que é tudo uma balela, onde, na verdade, balela é você, tá bom? Então, fica a dica para vocês, se quiserem estudar o ocultismo, estudem, é muito bacana, principalmente entendam as mitologias que baseiam as religiões que nortearam a nossa realidade atual, a nossa civilização atual. Quebrem seus preconceitos, criem novos conceitos, abram a mente para a luz do conhecimento, se especializem nas coisas com profundidade. Não pirem achando que porque você conseguiu algo... Ah, eu estava fazendo um ritual lá, Pedro, de repente acabou a energia. E eu, nossa, consegui o sucesso, eu tô um magão. Não, cara, EDP Bandeirante ou a sua concessionária de luz vai fazer esse tipo de besteira no meio de um ritual seu. E não quer dizer que seja um ritual que tenha feito isso. Então é importante você ter os pés no chão para você não ficar com a cabeça nas nuvens, tá? Achando que você é um avatar de Deus, que você é o novo iluminado, nada disso, tá bom? Mantenha a sanidade. E, Pedro, não quero fazer nada cerimonial, então vai para o ocultismo filosófico, vai para o ocultismo teórico e não bota a cara com nada prático, se você não quer, porque se você estudar, você vai, em um momento de desesperinho ali, em um momentinho de necessidade, você vai querer mexer. E a grande ideia é que é melhor você ser um guerreiro cuidando de um jardim do que você ser um jardineiro no meio da guerra. Então, ou você aprende e sabe fazer e quando precisa usa, ou então nem lê, nem estuda magia cerimonial, porque no momento de necessidade você vai ter a falsa impressão que sabe e pode tomar rebote, pode não acontecer nada, pode ter frustrações, enfim. Tá bom? Mas diz aí no comentário o que você achou desse vídeo, se você conhecia essas ideias sobre anjos e, principalmente, convido você novamente a se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, mandar para os seus amigos, ativar o sininho, tudo isso ajuda muito, tá? O algoritmo do YouTube entregar mais dos nossos conteúdos. Agradeço se você já é inscrito, seja sempre bem-vindo com seus comentários e até a próxima, pessoal. Valeu!